Aprendendo com a Divina Vontade, número 37, Livro do Céu, volume 6, continuação. 11 de abril de 1905. Estando muito aflita pela privação do meu adorável Jesus, estava dizendo para mim, como se fez cruel comigo, e eu mesma não sei entender como seu bom coração pode chegar a fazê-lo. E além disso, se o perseverar lhe agrada tanto, como é que minha perseverança não comove seu bom coração? Enquanto dizia isto, o Senhor Jesus veio e me disse, certamente, a coisa que mais me agrada da alma é a perseverança. Porque a perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Porque assim como Deus é sempre antigo e sempre novo e imutável, assim a alma, com a perseverança, com tê-la praticado sempre, é antiga e com a atitude de fazer é sempre nova. E cada vez que a faz, renova-se em Deus, permanecendo nele imutável e sem se dar conta. E como, com a perseverança, faz aquisição contínua da vida divina em si mesma, adquirindo a Deus, sela a vida eterna. Pode haver selo mais seguro que o próprio Deus? Olha aqui. Então, a perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Se eu sou perseverante, eu vou caminhar nesta estrada, onde esta estrada vai me conduzir a ter esse selo e a desenvolver a vida divina. E aí diz, como Deus é sempre antigo e sempre novo e imutável, assim, quando a perseverança está presente na alma, esta alma vai apresentar essas mesmas características. Parece que está praticando algo antigo, mas ao mesmo tempo tendo uma atitude sempre nova, porque ela renova seus atos continuamente em Deus. E ela passa a ter o quê? Uma posição cada vez mais o quê? Semelhante ao Senhor, porque se Deus é imutável, essa perseverança faz com que ela tenha as mesmas posturas, vai adquirindo as mesmas posturas. É o caso de é o caso quando nós convivemos com outra pessoa. Pouco a pouco nós vamos adquirindo, seja os hábitos bons e até os hábitos não bons. E no caso aqui, se a alma é constantemente na presença, está na presença do Senhor, ela vai adquirir esta capacidade, esta virtude, a perseverança. A perseverança faz a aquisição contínua da vida divina em si mesma, adquirindo a Deus, sela a vida eterna. Então, ela vai fazendo continuamente adquirir a alma, a vida divina em si mesma, que significa o que? Adquirir Deus, e vai selando a vida eterna nela. Ela vai conseguindo o que? Vai formando essa vida e vai cada vez mais dizendo, olha, seu caminho é o quê? Você tem o quê? A vida eterna. A vida eterna é como se fosse o prêmio. Pode haver selo mais seguro que o próprio Deus dentro da alma? Não. Vai selando. O que é selar? Vai protegendo esta alma, vai cobrindo esta alma de Deus, vai envolvendo esta alma de Deus. É maravilhoso. 16 de abril de 1905, sofrer é reinar. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo fez-se ver meu amável Jesus com um cravo dentro do coração. E aproximando-se a meu coração, me tocava com seu mesmo prego. Eu sentia penas mortais e depois me disse, minha filha, este prego me põe o mundo até dentro de meu coração e me dá uma morte contínua, assim que, por justiça, como eles me dão morte contínua, assim permitirei que se deem morte entre eles, matando-se entre si, matando-se como cães. Ó.
Enquanto dizia isto, fazia-me ouvir os gritos dos revoltosos, tanto que fiquei ensurdecida por 4 ou 5 dias. Por isso, estando sofrendo muito, pouco depois voltou e me disse: Hoje é o dia das palmas em que fui proclamado rei. Todos devem aspirar a um reino. E para adquirir o reino eterno, é necessário que a criatura adquira o regime de si mesma com o domínio de suas paixões. Olha aqui. Como é que a gente adquire um reino? No caso aqui, o reino eterno. Nós precisamos ter um regime, regras, ou seja, o regime de si mesma, com o domínio de suas paixões. Enquanto o homem for escravo de si mesmo, de suas paixões, da sua concupiscência, ele não vai conseguir o reino. Ele não vai conseguir ser senhor dele mesmo. O único meio para isso é o sofrer, porque o sofrer é reinar. Isto é, com a paciência se põe em ordem a si mesmo, fazendo-se rei de si mesmo e do reino eterno. Então, o homem precisa lutar. Essa luta significa o quê? Perseverança. Essa perseverança vai gerar o quê? A paciência. Porque a luta não começa aqui hoje e amanhã termina. É uma luta contínua. Ele lutando contra as suas inclinações, as suas paixões, para que ele possa ter o domínio delas, para que ele possa ser totalmente do Senhor. Assim, ele vai ser o quê? Rei de si mesmo. Ele vai ser o rei de si mesmo e do reino eterno. É o que acontece contrariamente nos dias de hoje. O homem não é rei de si mesmo. Qualquer coisa o prende, qualquer coisa o escraviza. E ele vai perdendo a oportunidade de adquirir o reino eterno. (20 de abril de 1905). A humanidade, nestes tempos, encontra-se como um osso fora de lugar. Como saber se as paixões foram dominadas? Minha filha, as criaturas me laceram a carne, pisoteiam meu sangue continuamente, e eu permitirei que suas carnes sejam laceradas e seu sangue derramado. A humanidade, nesses tempos, se encontra como um osso fora de lugar, fora de seu centro, e para colocá-lo em seu lugar e fazê-lo entrar novamente em seu centro, é necessário que o destrua. Depois, acalmando-se um pouco, continuou: Minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões, se quando tocada pelas tentações ou pelas pessoas, não as toma em conta, como, por exemplo, é tentada pela impureza. Se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso, e a mesma natureza fica em seu posto. Se não a tem dominado, a alma se entristece, se aflige, e em seu corpo sente correr um rio purulento. Ou uma pessoa mortifica, injúria a outra. Se esta dominou a paixão da soberba, fica em paz. Se não assim for, sente correr um rio de fogo, de desprezo, de altaneira, que a põe toda alterada. Porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião, sai, e assim por diante. Olha, quando nós dominamos as nossas paixões, o sinal é o quê? A tentação vai vir, porque o ofício da tentação é o quê? Tentar. E o ofício da alma é lutar contra as tentações. Mas para isso ela precisa estar bem arregimentada. Do contrário, ela vai cair. E aqui Jesus está dizendo, as tentações ou pessoas, quando vêm e tocam a alma, e aí ele dá um exemplo de um pecado, é o pecado da impureza. Se ela tem dominado este pecado,
vai vir e ela não vai se abalar. Caso contrário, ela vai começar a se agitar, se entristecer, e o corpo vai começar a sentir os efeitos negativos dessa tentação. A mesma coisa com questões de injúria, de calúnias. Se a paixão do orgulho, da soberba, já foi dominado, a alma vai ficar o quê? Em paz. Ah, estão falando mal de você, olha, estão caluniando você. Ela vai ficar em paz. O rio de fogo, de desprezo, de alteração, não vai pegar aquela alma. Por quê? Porque ela já aprendeu a dominar esta paixão. Porque quando a paixão existe, quando chega a ocasião, Jesus está dizendo, ela vai sair para fora. Ah, eu já estou num grau de santidade. Olha, eu já consigo dominar. Então, quando as provas vierem, nós vamos perceber se já dominamos ou não. Porque se elas saírem para fora, é sinal de que não estão dominadas. 2 de maio de 1905. 3 tipos de ressurreição contêm o sofrimento. Vamos ver aqui. Minha filha, o sofrer tem 3 tipos de ressurreição. Isto é, o sofrer faz ressurgir a alma à graça. Segundo, adentrando-se, o sofrer reúne as virtudes e ressurge a santidade. Terceiro, continuando o sofrer aperfeiçoa as virtudes, as embelezas de esplendor, formando uma bela coroa, e coroada a alma ressurge a glória na terra e a glória no céu. Então, são 3 tipos de ressurreição. A primeira, vamos ressurgir. A alma está num momento de sofrimento. Ela é solicitada o quê? Ressurgir. Ressurgir. Passar do homem velho ao homem novo. Olha aí, a alma está sempre em combate. Então, no primeiro momento, sofre. Esta alma deve fazer ressurgir o quê? Na alma o quê? A graça. Vem a graça de Deus. Segundo momento, adentrando-se o sofrer, reúne as virtudes e ressurge a santidade. Neste momento que está sofrendo, vem a graça, depois vem as virtudes, deverão vir as virtudes, a paciência, a mortificação, a aceitar o que Deus está mandando, às vezes até se alegrar, abraçar a cruz. Isso num grau de santidade. As virtudes vão surgindo e vão mostrando o grau de santidade que aquela alma já está galgando. Terceiro, continuando a sofrer. Se o sofrer é prolongado e continua, aperfeiçoa as virtudes que a alma já começa a apresentar, as embeleza de esplendor, formando uma coroa. Então, essas virtudes vão se reunindo e vão formando o quê? Uma coroa. A alma, então, coroada, ressurge a glória na terra e no céu. Peçamos a Deus essa graça. 5 de maio de 1905. Efeitos da graça. Minha filha, tudo que pode sair de dentro de uma pessoa se chama parto. Se este parto se torna filho de quem o pare. Agora, esta minha filha é a graça, que saindo de mim se comunica a todas as almas que a querem receber e as converte em outros tantos filhos meus. Olha aqui, vamos parar. Então, o que sai de dentro de uma pessoa se chama o quê? Parto, nascimento. Tinha algo dentro e que foi colocado para fora, no caso um filho. E este parto se torna filho de quem o pare. A graça é o filho, é uma filha. E sai de onde? Sai de Deus. E ela vem para quê? Para se comunicar a todas as almas que a querem receber. A graça foi dada, mas nem todos irão querer.
esta graça. E as converte em tantos filhos meus. A graça faz isso. E não só isso, senão que tudo que pode sair de bem, de virtude destes segundos filhos, se tornam filhos da graça. Vendo? Então as virtudes, tudo de bom que sai desses filhos, se tornam filhos do quê? Filhos da graça. Porque a graça pôde trabalhar nesses filhos e esses filhos se tornarem filhos dela. Vê um pouco que longa geração de filhos se forma a graça. Vê um pouco que longa geração de filhos se forma a graça. Só que recebam. Mas quantos a rejeitam? E minha filha se volta a meu seio só e sem prole. Então a graça sai de Deus, percorre o mundo, busca filhos, almas que se convertem em seus filhos, mas encontra poucos. E muitas vezes ela volta ao seio, a Deus, sem dar, sem parir estes filhos. Sem parir esses filhos. E é terrível isso, porque Deus manda continuamente a sua misericórdia, a sua graça. Mas poucos são aqueles que se dispõem. 9 de maio de 1905. A alma unida à graça pode fazer o que a morte deve fazer à natureza. E por que, minha filha, tudo o que a morte deve fazer à natureza não pode fazê-lo antecipadamente a alma unida à graça? Isto é, fazê-la morrer antecipadamente, por amor de Deus, a tudo que deverá morrer. Mas esta bem-aventurada morte chega a fazê-la quem somente faz contínua morada com a minha graça. Porque vivendo com Deus é mais fácil morrer a tudo o que é obsoleto. E a alma vivendo em Deus e morrendo a todo o resto, a mesma natureza vem antecipar os privilégios que a devem enriquecer na ressurreição. Ou seja, sentir-se-á espiritualizada, deificada e incorruptível, além de todos os bens em que participará a alma, sentindo-se partícipe de todos os privilégios da vida divina. E, além disto, a diferença de glória que estas almas terão no céu serão tão diferentes das outras como é diferente o céu da terra. Olha aí. A graça, como é importante essa graça. Não pode fazer antecipadamente. Quer dizer, essa morte unida à graça, essa morte antecipada de tudo aquilo que não é de Deus, fazer morrer tudo aquilo que é obsoleto, que é passado, que não vai fazer com que a alma progrida. Deus já pode antecipar esta morte de todas essas coisas. E a alma, vivendo em Deus por meio da graça, e morrendo a todo o resto, a mesma natureza vem antecipar os privilégios. Se acontece já aqui essas mortes de todas essas coisas que Deus não quer na alma, que maravilha! Ela já vai antecipadamente ressurgir, enriquecer-se na ressurreição já aqui. Não vai precisar morrer para depois receber esses bens, não. Já vai recebendo aqui. Ela vai se sentir muito mais espiritualizada, deificada, incorruptível, além de todos os bens em que participará a alma, sentindo-se partícipe de todos os privilégios da vida divina. Além disto, a diferença de glória que estas almas terão no céu serão tão diferentes das outras como é diferente o céu da terra. A glória vai ser diferente. Aqui o Senhor está dizendo, dessas almas que já adquirem, deixam-se tocar pela graça aqui. 12 de maio de 1905. Meio para não perder o amor de Deus. O meio. E ele, minha filha, quem te disse, em todas as coisas, a minha
paterna bondade providenciou os meios para ajudar a criatura, desde que estes meios não sejam rejeitados. Olha aí, Deus não nos abandona. Ele sempre providencia com a sua bondade paterna os meios, os instrumentos para ajudar aquela criatura a se salvar. Se ela não rejeita, a graça acontece. Mas se ela rejeita, Deus não pode não respeitar, né? Portanto, o meio para não perder meu amor é fazer dele e de tudo que me concerne como se fossem coisas próprias. Pode alguém perder tudo que é seu? Não, certamente. No máximo, se não tem estima de suas coisas, não terá cuidado de guardá-las. Mas se não as estima e não as custodia, é sinal de que não as ama. Portanto, aquele objeto não contém mais vida de amor e não se pode incluir entre as coisas próprias. Então, aquilo que é próprio a gente guarda, a gente conserva, a gente tem cuidado. Se o amor de Deus, eu tenho essa estima, eu vou guardar. E vou utilizá-lo como meu, como algo que me pertence. Mas, meu amor, quando se faz próprio, se estima, se conserva, se tem sempre à vista, de modo que não pode perder o que é seu, nem em vida, nem em morte. Quando eu estimo este amor que Deus me manda, esta providência divina, está sempre ao meu lado, procurando o quê? Me indicar o caminho, eu vou o quê? Conservá-la, de modo que eu não vou perdê-la de vista, porque aquilo ali passa a ser meu. Deus passa a ser meu. Deus é amor. Então, se eu cuido desse amor, ele passa a fazer parte da minha vida e não ser tratado como algo sem importância. 15 de maio de 1905. O caminho da virtude é fácil. Vamos ver? Minha filha, dizem que o caminho da virtude é difícil. Falso. É difícil para quem não caminha, porque não conhecendo nem as graças, nem os consolos que deve receber de Deus, nem a facilitação ao caminhar, parece-lhe difícil. E sem caminhar, sente todo o peso do caminho. Então tem aquela frase, é caminhando que se faz o caminho. Como a gente não quer caminhar, fica impregnado na mente que as virtudes, adquiri-las, é uma coisa quase impossível. É muito difícil. E Jesus está dizendo, não é. Não é, porque ele vai dar todos os subsídios, todas as condições para facilitar esta caminhada. Agora, tem que caminhar. Mas para quem caminha, lhe é facílimo, porque a graça que a inunda, a fortalece, a beleza das virtudes a atrai, o divino esposo das almas a leva apoiada no próprio braço, acompanhando-a no caminho. Ou seja, Jesus não deixa, o divino esposo da alma não deixa a alma caminhar sozinha. A beleza que as virtudes têm atrai a alma. A graça que inunda esta alma a fortalece. E a alma, em vez de sentir o peso, a dificuldade do caminhar, quer apressar o caminho para chegar mais rápido ao final do caminho e do seu próprio centro, que é Deus. Então, olha aqui. Ao invés dela dizer assim, eu não quero caminhar porque é pesado, porque é difícil, não. É o contrário. Deus vai dando a graça, ela vai abraçando, ela vai caminhando e aí nesse caminho ela vai descobrindo que se tornou leve a cruz, se tornou fácil adquirir as virtudes e não difícil, porque ela não ficou parada. Ela caminhou com Deus. 18 de maio de 1905. O amor merece a preferência acima de tudo. Minha filha, o medo tira a vida ao amor. E não só isto, mas também as mesmas virtudes que não têm princípio no amor diminuem a vida do amor na alma.
Tem virtudes que não têm princípio no amor. Nós vimos que existem virtudes divinas e virtudes não divinas. Se tem origem em Deus, essas virtudes vêm dele. Se não, não vem. Então, o medo tira a vida ao amor. Mas também as mesmas virtudes que não têm princípio no amor diminuem a vida do amor na alma. Então, tanto o medo como as virtudes que não se originam do amor também vão tirar o amor na alma, da alma. Enquanto em todas as coisas o amor merece a preferência. Porque o amor torna fácil todas as coisas. É verdade. Quando nós amamos, pode ser a coisa mais difícil. Mas o amor parece que facilita. A gente parece que enxerga a coisa muito mais, de maneira muito mais fácil. Não colocamos tantos obstáculos em realizar, em fazer algo quando amamos. Porque o amor torna mais fácil todas as coisas. Enquanto as mesmas virtudes que não têm princípio no amor são como tantas vítimas que vão acabar no matadouro, ou seja, na destruição das mesmas virtudes. Então, quando a virtude não vem da origem do amor, essas virtudes elas mesmas se destroem. 20 de maio de 1905. Modo de sofrer. Minha filha, eu não me ocupava de meus sofrimentos, senão que me ocupava da finalidade de minhas penas. E como em minhas penas via cumprida a vontade do Pai, sofria em mim mesmo sofrer, encontrava o mais doce repouso, porque fazer a vontade divina contém este bem, que enquanto se sofre, ali se encontra o mais belo repouso. E se goza, e este gozar não é querido por Deus, no mesmo gozar se encontra o mais atroz tormento. Vamos parar aqui. Tá vendo? Quando o sofrer é um sofrer que vem de Deus, da sua vontade, a alma que abraçou aquele sofrer, ela repousa. E mesmo que a alma esteja no maior gozo, no maior prazer da sua vida, né? Se aquilo não vem de Deus, o gozar se torna o quê? Uma pena, algo que vai gerar o quê? Tormento, um tormento atroz. Além disso, quanto mais me aproximava do final das penas, ansiando cumprir em tudo a vontade do Pai, assim me sentia mais iluminado e meu repouso se fazia mais belo. Então, as penas, as dificuldades, as mortificações que Jesus ia sofrendo, ele queria cumprir a vontade do Pai, era a vontade do Pai. Então, quanto mais essas penas se aproximavam do final, mais ele se sentia o quê? Iluminado, repousado, mais belo. Oh, como é diverso o modo que têm as almas. Se sofrem ou operam, não têm nem a mira no fruto que podem recolher, nem o cumprimento da vontade divina. Concentram-se todas nas coisas que fazem, e não vendo os bens que podem ganhar, nem o doce repouso que leva à vontade de Deus, vivem angustiadas e atormentadas, e rejeitam quanto mais podem o sofrer e o agir, acreditando encontrar repouso, e ficam mais atormentadas que no princípio. Olha esse trecho aqui, vamos repetir. Como é diverso o modo que tem as almas. Quer dizer, as almas elas podem abraçar esse modo de sofrer que Deus quer ou não. Se sofrem ou agem, operar aqui no sentido de agir, não tem nem o olhar no fruto que podem recolher. Quer dizer, ela está sofrendo, qual o fruto que vai ser gerado para que ela possa colher? Nem o cumprimento da vontade divina. Também não olham que aquele sofrimento pode estar ligado ao que? A vontade divina, a vontade de Deus. Aquela ação que ela faz pode estar o quê? Gerando fruto que ela vai colher. Então, se ela faz aquela operação em Deus, olha os frutos que ela pode colher. Então, como ela não está ligada, atenta
a produção, que fruto ela está gerando com aquele sofrimento ou com aquela ação, nem se aquilo ali está ligado à vontade de Deus ou não. Ela se concentra somente naquilo que ela está fazendo. E não vê os bens que estão sendo gerados. Nem o doce repouso que a alma irá sentir se ela cumprir a vontade de Deus. Como ela não está acostumada com isso e não quer, elas preferem não vamos dizer assim, se voltar para este modo de sofrer e, em consequência, vive angustiada e atormentada. Ao rejeitar esse modo de sofrer e de agir, ela acredita que vai repousar e não encontra repouso, não encontra paz. Muito pelo contrário, ela fica muito mais atormentada do que no início. Quando a alma sofre, percebe a vontade de Deus, age suas ações na vontade de Deus, ela repousa. Ela produz frutos 100 por 1. Ela ganha bens que ela nem imaginava. A paz a envolve, a beleza a envolve, ela se torna iluminada. Deus nos ajude. 23 de maio de 1905. Para não sentir perturbações, a alma deve apoiar-se bem em Deus. E nos tempos atuais, não se sentir agitada, perturbada é quase algo impossível, né? Vamos ver. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e senti uma pessoa em meus braços e a cabeça apoiada sobre o ombro. E eu não conseguia ver quem era. Por isso, o puxei com força dizendo, diga-me ao menos quem é. E ele, eu sou o todo. E eu ouvir dizer que era o todo, disse, e eu sou o nada. Olhe, Senhor, quanta razão tenho em querer que este nada esteja unida com o todo. De outra maneira, será como um punho de pó que o vento espalha. Enquanto fazia isto, vi uma pessoa que duvidava e dizia, por que será que, por cada pequena coisa, se sente tanta perturbação? E eu, por uma luz que vinha do bendito Jesus, disse, para não sentir perturbações, a alma deve fundir-se bem em Deus e toda si mesma tender a Deus como a um só ponto e ver as outras coisas com o olho indiferente. Mas se fizer de outra maneira, em cada coisa que faça, veja ou sinta, a alma se sentirá investida de um mal-estar, como de uma febre que volta a alma toda afastada, perturbada, sem poder entender-se ela mesma. Olha aqui, vamos tentar entender isso aqui, ó. Para não sentir perturbações, a alma deve apoiar-se profundamente em Deus. Quando ela pergunta quem é que estava se apoiando no seu ombro, a cabeça, Jesus disse, o todo. E ela responde, quem é você? O nada. Para que eu possa me derramar no todo, o todo, que é tudo, me acolher, eu preciso estar no meu nada. No meu nada, né? E aí, nesse neste momento, a alma, uma outra pessoa pergunta, por que será que por cada pequena coisa se sente tanta perturbação? Às vezes a gente se perturba por nada, por coisa pequena, mas nos agita, nos tira do prumo. E ela, recebendo uma luz de Deus, responde, para não sentir perturbações, a alma deve fundir-se bem em Deus. Fundir-se bem em Deus. E toda si mesma tender a Deus. Se voltar completamente para Deus. As ações em Deus. E ver tudo que ocorre em seu entorno com um olhar indiferente. Ou seja, não perder a paz. Do contrário, se ela não age assim,
não se volta para Deus, não se funde em Deus, ela vai se sentir o quê? Indiferente? Não. Ela vai ver as outras coisas acontecendo ao seu redor e aquilo vai tomar uma proporção e vai criar um mal-estar, uma perturbação que ela mesma não passa a não se entender. Tenhamos cuidado. 26 de maio de 1905. Quando a alma é toda de Jesus, ele sente o seu murmúrio no seu ser. Ó. Encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei o menino Jesus nos braços e estava a dizer-lhe: Meu querido, sou toda e sempre tua. Ah, não permita que corra em mim nada, embora seja uma sombra que não seja tua. Então ela estava pedindo que nada, mesmo uma sombra, fosse de Jesus, tudo concorresse para Jesus. Ela não estivesse longe dele. E ele, minha filha, quando a alma é toda minha, eu sinto um murmúrio contínuo de seu ser em mim. Este murmúrio contínuo eu o sinto correr em minha voz, em meu coração, na mente, nas mãos, em meus passos, até em meu sangue. Oh, como me é doce este seu murmúrio em mim! E conforme o sinto, vou repetindo: tudo, tudo, tudo desta alma é meu. E eu te amo muito. E nela selo o murmúrio do meu amor. E quando eu sinto o seu, assim a alma sente meu murmúrio em todo o seu ser. Assim que se a alma em todas si mesma se sente correr meu murmúrio, é sinal de que é toda minha. Olha aí, é uma ligação tão grande na alma que até um murmúrio, um pequeno suspiro, Deus sente. E ele está dizendo assim, eu sinto em todo o meu ser, no meu coração, na minha mente, na minha voz, nos meus passos, nas minhas mãos, no meu sangue. E o mesmo ocorre com a alma. Há uma conexão, começa a haver o quê? Uma conexão entre Jesus e a alma. Então, um suspiro, e esse suspiro acorda o amado. Tudo, tudo desta alma é meu. E eu te amo muito. Olha aí o que Jesus está dizendo. Que maravilha, né? Porque a alma é toda dele. A alma pensa nele, a alma suspira por ele, a alma trabalha por ele, a alma se desmancha por Jesus. Então, como ele não está conectado com essa alma? Estará. 29 de maio de 1905. Quem repousa nos braços da obediência recebe todas as cores divinas. Como uma criança repousa segura nos braços da mãe, assim a alma deve repousar nos braços da obediência. E quem repousa nos braços da obediência recebe todas as cores divinas. Porque com quem verdadeiramente dorme, se pode fazer o que se quer. Assim, quem verdadeiramente repousa nos braços da obediência, pode-se dizer que dorme. E Deus pode fazer à alma o que ele quer. Ou seja, aquela alma é como se ela estivesse dormindo e Deus pode trabalhar naquela alma como ele quiser. Por quê? Porque ela se deixou em seus braços acolher. Né? Como a mãe que segura a criança que repousa. Ela está tão segura nos braços da santa obediência que não se abala. Se Deus diz, vai para a direita, vai para a direita. Sobe, sobe, desce, desce, fique parada, fique parada. Faz da alma o que quiser. É a argila. É a argila que Deus vai trabalhando, né? Nós somos a argila, onde ele vai trabalhando. 30 de maio de 1905. A vida de amor de Jesus. Vamos ver aqui. Para finalizar. Continuando o meu estado habitual, eu estava dizendo, Senhor, o que queres de mim? Manifesta-me a tua santa vontade. E ele, minha filha, quero-te toda em mim, a fim de que possa encontrar tudo em ti. Assim como todas as criaturas tiveram vida na minha humanidade, e eu me satisfiz por todas, assim estando toda em mim, far-me-ás encontrar todas as criaturas em ti, isto é, unida comigo, me farás encontrar em ti a reparação por todos, a satisfação, o agradecimento, o louvor,
e tudo que as criaturas são obrigadas a dar-me. Vamos parar aqui. Então, uma só alma que ande, que viva na divina vontade, que faça a sua vontade, ela estará fazendo o quê? Uma reparação por todos, uma satisfação por todos, um agradecimento, um louvor. Um te amo por todos. Todos deveriam fazer isso, mas nem todos irão fazer. Então, uma criatura, uma alma que viva na divina vontade, que faça a vontade de Deus, ela está representando a todos diante do Senhor. O amor, além da vida divina e humana, me forneceu a terceira vida, que me fez germinar todas as vidas das criaturas em minha humanidade. Esta vida de amor, e que enquanto me dava vida, me dava morte contínua, me feria e me fortalecia, me humilhava e me exaltava, me amargurava e me adoçava, me atormentava e me dava delícias. Olha o que faz. O amor, além da vida divina e humana, me forneceu a terceira vida. Essa vida que germinava que fez germinar todas as vidas das criaturas em minha humanidade. Jesus veio refazer todos os nossos atos. Veio nos dar o quê? Nos tirar da condenação à salvação. E esta vida de amor, e enquanto me dava vida, me dava morte. E Jesus sentia a vida florescer e mesmo, ao mesmo tempo contínuas mortes. Essas mortes eram o quê? Morte das criaturas que estavam o quê? No pecado. Mortes contínuas. Jesus vai refazendo essas vidas. Me dava morte. Me feria, me fortalecia. Me humilhava, me exaltava. Me amargurava, me adoçava. O que não contém esta vida de amor incansável e disposta a qualquer coisa. Tudo nela se encontra. Sua vida é sempre nova e eterna. Oh, como gostaria de encontrar em ti esta vida de amor, para ter-te sempre em mim e encontrar tudo em ti. É essa vida que Deus quer que a gente tenha. Uma vida que é sempre nova e eterna. E que Ele quer encontrar esta vida de amor dentro de nós, para que Ele possa nos ter continuamente, para ter-te sempre em mim, encontrar tudo em ti, tudo. Ele olha para a gente e encontra tudo. Que alegria para Deus, que satisfação, porque numa alma só eu encontro tudo. Vamos finalizar pedindo ao Espírito Santo que nos dê esta vida de amor, capaz de fazer o que fazer com Jesus, nos dá, ao mesmo tempo que nos amargurava, nos adoce, que nos atormente, nos faça a graça de receber as delícias. Ao mesmo tempo humilhava, exaltava. Então, há esta oscilação. Mas Deus não nos abandona. Ele estará sempre conosco. E Ele quer nos dar esta vida para quê? Para que tenhamos vida divina. Vem divina vontade, vem Espírito Santo. E sela todo o conteúdo que hoje foi dado, para que este conteúdo possa crescer em nós e produzir vida em plenitude. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria.